Aí ele sai do passado e começa a viver o tempo presente. E faz uma aplicação para o tempo da sua vida presente. Ele sai da trajetória de Moisés, da libertação do povo hebreu, e disse: grandes coisas fez o Senhor por a esses. Mas quando ele diz grandes coisas fez o Senhor por nós, ele não falava mais do passado. Ele já falava nós presente. Ele falava de um presente em que ele estava vivendo. Como por exemplo, Deus abriu o mar vermelho. Mas essa noite eu só dormi à base de Rivotril. Eu vi Deus abençoar Moisés nas terras estrangeiras, no meio do deserto. Mas ontem eu tive que acionar o jurídico da minha empresa, dizendo que a empresa vai fechar. O Rio Jordão se abriu para a passagem da Arca da Aliança e também para a passagem do povo de Deus. Mas eu descobri ontem que a minha esposa tem uma doença mortal. Ele sai de um passado distante e vem para um passado presente. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você pode até estar mal, mas você sabe que no ano passado Jesus abriu porta para você entrar. Você pode até estar mal, vivendo os momentos mais distantes da tua vida, mas você sabe que Deus curou teu filho no mês passado. Você pode estar distanciado, mas sabe que Deus batizou tua nora, batizou teu genro, batizou teu marido com o Espírito Santo. Você pode até estar mal, mas você sabe que existe um Deus no céu que pode mudar a tua história e a história da tua casa. E quando ele diz grandes coisas fez o Senhor por nós, aqui entra uma exegese hebraica original que diz: por isso eu tenho esperança. Em outras palavras, ele estava dizendo: se Deus mudou a história de Moisés, do povo hebreu, curou minha sogra, meu sogro, curou meu pastor, eu tenho esperança que ainda esta noite em Santiago do Rio Grande do Sul, a minha história vai mudar. A minha história vai mudar. Você pode crer nisso, meu irmão? Se você acredita nisso, joga a mão para o céu e adora. Se você crê nisso, joga a mão e dá um sinal. Se você crê, diga a Deus: eu creio na vitória, por isso eu tenho esperança. Você tem esperança. É o passado presente. É o Jones no vídeo. Cheguei na beira da piscina e o meu filho boiava com o rosto na água e a barriga com as costas para cima, boiando. Eu tenho certeza que na mesma hora ele disse: Deus, quantos milagres eu vi 1 ano, 2, 3 anos atrás. Meu filho acaba de morrer. O que é que eu faço? Sopra sobre ele o fôlego de vida. Há poucos dias atrás, eu recebi uma ligação. E era uma ligação insistente. Mas insistente. E eu não sei que eu estava numa correria que eu não podia atender aquela ligação. Mas me ligava 3 horas da manhã. Eu disse: mas quem está me ligando 3 horas da manhã? Eu querendo dormir 3 horas. Eu cheguei 2, agora é 3. E aquela ligação. E no outro dia aquela ligação. E ligava no celular da minha esposa. Ligava. Quando foi um dia eu estava sentado para almoçar, o meu telefonema. Eu disse: amor, atende, passa para mim, por favor. Alô? Peguei o telefone, alô? Ô, pastor Anderson Marcelino, a paz do Senhor. Eu digo: paz do Senhor, com quem falo? Aqui é a irmã fulana de tal, da cidade de Terra Roxa, próximo de Guaíra, no Paraná. Eu disse: pois não, minha irmã, em que posso lhe ser útil? Ela disse: o senhor se lembra de mim, filho? Se eu vê-la pessoalmente, talvez, por telefone, impossível. Tá, mas do que se trata, por gentileza? Ela disse: há 20 anos atrás, o senhor esteve pregando no colégio da nossa cidade. O senhor estava hospedado na casa do doutor Eduardo Bezerra, um médico.
E o doutor foi com o senhor para o culto num colégio de uma escola. E o senhor estava pregando. E o meu neto estava brincando, novinho, estava brincando no balanço da escola e caiu, torceu o pescoço e parou de respirar. E eu catei o garoto, mole, sem batimento cardíaco, vi o doutor Eduardo sentado na primeira cadeira, que era o médico principal do município, joguei nos braços dele, disse: doutor, socorro. E o doutor Eduardo pôs a mão no pescoço, na jugular dele, no pulso, e percebeu que ele não tinha mais pulso, o garoto havia quebrado o pescoço. Quando ele disse: não tem batimento, a avó catou o garoto e foi correndo em direção a um tablado de madeira onde eu pregava. E jogou a criança, e me veio um filme daquilo que aconteceu há 20 anos atrás, e eu me lembrei de tudo. E ele jogou a criança, e eu saí correndo e segurei a criança para não cair no chão. E ela disse: meu neto morreu. Quando eu percebi, havia soprado sobre as narinas dele, e fez... E coloquei ele em pé, e ele saiu correndo no colo da mãe. E ela disse: meu neto hoje tem 20 e poucos anos. Eu precisava ligar para poder contar. Mas o que me fez ligar para poder contar é que o meu neto está preso por tráfico internacional de drogas. E esse menino está vivo por um milagre de Deus. Ore por ele. O mundo jaz no maligno. E o mundo é cheio de surpresas tristes. Mas nós somos os maiores atraentes dos fracassos que vivemos todos os dias. Como esse rapaz da canção de número 126. Estava mal, precisando tomar uma posição. Um novo rei chegou no capítulo 32. E ele foi dizendo que tinha uma nova proposta para o povo de Israel. Que usaria os sábios, e aqueles que não tinham receberiam sabedoria da parte de Deus. E que Deus estava trazendo um avivamento para a nação de Israel. E no versículo 9 ele diz assim: mulheres, levantem-se, porque é tempo de milagres. Levantem-se, porque é tempo de vitória. Apesar da tristeza, do fracasso, do desespero e da fadiga, é importante lembrar que há um Deus do céu que está dizendo: estou aqui esta noite para te ajudar, para te abençoar, para te sarar. Eu tenho um plano na tua vida, na tua história. A minha graça se manifestará. Ele está dizendo: eu tenho esperança. E olha o que ele diz: por isso estamos alegres. Aí o homem do presente, que era o homem da atualidade, que era ele, faz um pedido estranho. Olha o pedido estranho dele: faz-me regressar de novo do cativeiro, Senhor. Mas peraí, aí fica um ponto de interrogação. Onde é que o autor da canção estava quando escreveu? Estava no Egito? Estava em Roma? Estava em Atenas? Onde ele estava? Que país do continente europeu ele estava? Ou que país da Média Oriental ele estava? Aonde ele escreveu essa canção? Porque para mim, cativeiro é o Egito. E Êxodo capítulo 3, versículo 8, Deus fez uma promessa: portanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir a uma terra larga, que manda leite e mel, do lugar do Eteu, do Eveu, do Perezeu, do Jebuseu. Olha para mim aqui, meu irmão. A promessa de Deus é mudar a tua vida e a tua história como nunca antes. O programa de Deus é um programa de substituição. É tirar o que é para colocar aquele que não é.
É tirar aquele que não serve a Deus e tem, para colocar você que serve a Deus e não tem. Um programa de substituição. Pastor, riqueza é de Deus ou é do diabo? Riqueza é de Deus. Você tem estrutura para ser rico? Então receba ouro de Deus. Receba prata de Deus. Agora, se for para ser um rico no inferno, seja um pobre salvo. Lógico. Agora, se for para ser um rico salvo, seja um magnata salvo. Expulsa da tua vida essa teologia de que prata e ouro, casa bonita, viagens internacionais é coisa do cão. Coisa do cão o quê, meu irmão? Isso é coisa de Deus para a tua vida, para a tua história, para a tua descendência e para a tua posteridade. Foi Deus que prometeu. Por que o que não me adora tem e você que adora não tem? Olha a luta, olha a guerra. Olha a guerra. Aí o salmista diz: faze-me regressar de novo do cativeiro. Mas cativeiro aonde? Porventura a terra da promessa não é lugar que mana leite e mel? Porventura a igreja que você está hoje, assentada aí no banco no meio da terra da promessa, não seria o Egito da porta para fora? Não seria a igreja de Deus, o santuário de Deus, o tabernáculo da revelação? Espera aí, se o salmista diz: faze-me regressar de novo do cativeiro, a pergunta que fica é: poderia ter um cativeiro dentro da terra da promessa? Teria, porventura, no meio do ciclo de oração, alguém que tem inveja? Teria no meio dos varões um homem que fala demais? Teria aqui dentro da igreja um fornicador? Um adúltero? Alguém que gosta de mentir? Que tem o dom de contar histórias que não são verdade? Teria porventura em nosso meio um invejoso? Um puxador de tapetes? Não, jamais, aqui não. Por quê? Porque aqui é terra da promessa. Poderia ter dentro da igreja de Deus um cativeiro isolado? Uma panela de mentiras, de fofocas, de inverdades? Poderia ter em nosso meio mentes maquiavéricas, malignas? Poderia ter lobos disfarçados de ovelha em nosso meio? Não, pastor, jamais. Isso aqui é a igreja de um Deus vivo. Esse é o templo, o santuário puro, finíssimo de Deus. Será que o coração está querendo disparar, irmão? Está sentindo um mal-estar aí? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus está levantando uma geração para viver o evangelho vivo e real. O evangelho que vai trazer de volta aquilo que a igreja perdeu. O evangelho que vai trazer o patriotismo da unção da cruz para o templo novamente. Um evangelho que vai trazer a graça da prosperidade. Homens que são médicos lá fora e canelas de fogo dentro da igreja. Professores universitários que falam inglês, espanhol, é poliglota lá e aqui ele tem variedade de línguas estranhas. Poderia ter algum erro em ver um mega industrial entregando revelações e entortando a espinheira para a direita e para a esquerda, porque não está suportando o poder da glória? Poderia ter alguém que um dia vai construir um heliporto para descer de helicóptero e aqui, quando chegar na porta da igreja, já vai ser trazido para frente, carregado, porque foi arrebatado na unção? Olha para mim. Pega essa formalidade que quer plantar a morte espiritual dentro do teu peito e pisa nela. Manda ela sair da tua vida.
Começa a viver as loucuras do Evangelho novamente. Começa a viver a máxima da glória de Deus sobre a tua casa. É hora de começar a ver bola de fogo, anjos chegando em casa, no portão, em cima do guarda-roupa, anjo passando no fundo do quintal, anjo da história, anjo da casa, anjo do carro. Está chegando a hora de voltar a ver a glória de Deus. Quem crê, joga a mão e adora. Eita Deus, xarebeguei, ah meu Deus, eu creio. Xarai chorobocondereguiblá. Retorna. A graça de Deus está aqui dentro esta noite para te banhar, para te inundar de novo. O nosso Deus faz milagres.